Oi para você que está aí sentadinho na nossa fileira VIP. Hoje a gente vai falar de Ícaro, mais um espetáculo que é sucesso nos palcos paulistanos. E a gente vai conversar um pouquinho com o Luciano, conhecer um pouco dessa história, desse espetáculo. A gente estava falando fora do ar, já viajou bastante, né? Sim, já entrei no 3º ano do espetáculo. Que delícia. Eu estrei em 90, olha a pessoa doida. 2017. Que legal. Obrigada por nos receber o Fileira VIP e falar um pouquinho de Ícaro, que acho que é uma história que comove, que atrai o público por diversas vertentes, né? Será que a gente pode definir assim? Eu acho que sim. Ícaro é um monólogo, ele é dirigido pela Eliane Venturella, uma atriz também, além de diretora lá do Sul, como eu. Eu escrevi o texto e é um teatro que é uma peça que pode ser considerada teatro documentário, porque mistura realidade e ficção. Eu escrevi baseado nas experiências que eu tive, principalmente depois que eu me acidentei, que tem 14 anos, e também inspirado em algumas pessoas que eu conheci ao longo desse período, porque eu conheci muita gente cadeirante. Então são vários depoimentos, são várias cenas, cada cena é um depoimento ficcional de um personagem que não existe, né, que eu criei baseado nessas informações que eu te falei, e que eles dialogam direto com a plateia e contam um determinado episódio da vida deles. E todos eles têm uma lesão medular, como eu. E são histórias todas reais, que essas pessoas realmente viveram? Não, assim, nenhum dos personagens exatamente como eles estão sendo apresentados em cena, são reais. Eu misturo muita ficção com fatos reais, assim. Por exemplo, a primeira cena é um personagem que se aproxima muito de mim, porque eu conto mais ou menos como que tive a ideia de fazer o trabalho, como que eu tive essa ideia. Mas mesmo ali já tem ficção, já tem dramaturgia no meio, assim, para tornar a coisa mais emocionante. Daí depois tem uma outra cena que é uma menina que trabalha, que não se dá bem com a mãe dela, de repente ela se torna tetraplégica e daí ela depende de outras pessoas para cuidar dela, então vem a mãe para fazer esse trabalho e daí a relação das duas vão se transformando e ela relata como que é esse processo. Depois eu faço um suicida, que é um cara que dessa menina não existe, essa menina é totalmente ficção, assim. Claro que eu me apropriei de algumas coisas para falar coisas da minha relação com a minha mãe e tal, porque tem muito disso na peça também. Além de eu falar da deficiência, tem muito da relação familiar, assim, da forma como eu me relaciono com meus pais. A terceira cena é um suicida, é um cara que optou para cometer aquele suicídio assistido, que é aquela clínica na Suíça que tu te inscreve, daí tu marca o dia que tu passa por uma série de exames e entrevistas, e daí tu recebe o green card para poder cometer o suicídio assistido. E ele se inscreveu nessa clínica e nessa cena ele explica por que as razões dele fazer isso, né? Que ele é um tetraplégico que não consegue nem respirar sem ajuda no respirador. E eu conheci uma pessoa que se inscreveu nessa clínica mesmo, e eu peguei alguns relatos dela e construí a cena. Depois tem uma cena de um cara que é um lutador super preconceituoso, machista pra caramba, que tá em coma e ele tá tendo alucinações daquele coma ali. E eu fiquei em coma induzido 11 dias, né? Então eu tive muita viagem nesse período que eu estava apagado lá, entubado. Mas daí eu criei um personagem em cima, que é um personagem completamente escroto, que xinga as enfermeiras e tal. E eu fiz questão de fazer um personagem escroto para mostrar que não é... Porque todo mundo olha pra gente como se a gente fosse uns anjos, entendeu? Que tá na cadeira de rodas, tá acima do bem e do mal. E não, a pessoa continua sendo o que ela é, né? E eu fiz questão de fazer um cara bem escroque para evidenciar isso. A outra cena eu faço uma menina que sempre quis ser mãe, e daí dela fica de cadeira de rodas, dela acho que o sonho dela vai por água abaixo, dela acaba engravidando e ela conta todas as dificuldades da gestação dela e do parto. E daí uma cena depois que também se aproxima muito de mim, que é uma cena mais conclusiva, assim. Então, assim, nenhuma história é real exatamente como está sendo apresentado. Todas elas têm coisa minha ali no meio, e tem alguns fatos reais que eu me inspirei em algumas pessoas que eu conheci, como eu te disse, e muita ficção. Por que você sentiu a necessidade de contar essas histórias no palco? O que te levou a isso? Eu sempre gostei de teatro documentário, assim, aquela peça que tu vai assistir, daí tu termina, tu não sabe o que é real, o que é ficção, né? E no final o que menos importa é tu saber o que é real, ficção e sim o que está sendo transmitido. Na real, eu quis fazer essa peça porque eu queria trabalhar como ator. E eu sempre fui ator desde pequeno e morava no interior, depois fui morar em Porto Alegre, lá eu comecei a fazer teatro profissional.
Fui morar no Rio de Janeiro, lá me acidentei fazendo acrobacia aérea de tecido, de circo, caí, fiquei cadeirante. Daí eu decidi que não queria mais fazer teatro, porque antes eu fazia teatro com todas as possibilidades que meu corpo oferecia, e agora eu na cadeira de rodas, eu particularmente me sentia muito limitado, e eu fazer ia ser uma frustração. Mas não durou muito tempo, porque logo depois começou de novo, é a minha vocação, é o que eu mais gosto de fazer. E por que não contar essa minha história, né? Levar o público, aproximar essa realidade da deficiência das pessoas, que é uma coisa que tem muito... as pessoas não sabem realmente o que acontece. Assim. As pessoas acham que estar na cadeira é um horror. Estar na cadeira é a solução pra gente. Assim. Tem tanta coisa além que está atrás da cadeira de rodas que tipo, tu perde o controle do esfíncter, tu não consegue fazer xixi sem ajuda de sonda, na maioria das vezes. É toda a sociedade que não está preparada para receber a gente. A peça não tem nada de militância, assim, no sentido de vamos construir rampas, que eu sempre digo, né, que vamos construir rampas, vamos não estacionar nas vagas. Ela vai para um outro viés, assim, eu acho que ela vai para um lado da arte mesmo, né, que a gente construiu um produto artístico e que sensibiliza as pessoas, assim, porque o que a gente mostra em cena são histórias que são comuns a todo mundo. Né? Porque a gente, como tem no próprio release, eu falo de relacionamentos humanos, né? Relacionamento familiar, pai, mãe, filho. São assuntos necessários, né? E todo mundo acaba se identificando, né? Uma coisa ou outra, porque tem uma diversidade de assuntos, né? Até pelas cenas que eu te falei. E essa identificação é muito bacana, porque as pessoas acabam se identificando com alguém que está na cadeira de rodas, né? Então, tipo assim, é uma pessoa que está ali, né? Não é um anjinho, não é um... Então isso que é o bacana da história, né? E eu falo isso baseado no retorno que eu tenho do público, assim, porque como eu te falei, já estou há 2 anos em cartaz e muita gente me escreve coisas muito bonitas, assim, e eu fico muito feliz, assim, de estar tendo um trabalho que está 2 anos em cartaz e ele sempre é muito bem recebido. Eu já viajei pelo Brasil todo, assim, eu participo de muitos festivais. Fui para o Maranhão, Salvador, Recife, Brasília, fiz uma temporada no Rio de Janeiro, no Teatro Poeirinha, agora estou aqui em São Paulo, fiz Campinas, tem uma cidade aqui no interior que é Sertãozinho, que eu participei de uma mostra de teatro lá, Florianópolis, Curitiba, no Rio Grande do Sul, já percorri muitas cidades pelo interior, assim, é uma maravilha, assim, eu estou muito feliz com esse trabalho e espero ainda continuar com ele por um bom tempo. Assim. E aqui você fica até o dia 19 de maio. 19 de maio. Aqui no Teatro Sesc, fazendo parte do projeto Teatro Mínimo, no auditório do Sesc. É um auditório muito bacana, a peça ficou assim, redondinha aqui, assim, eu estou próximo do público, são só para 33 pessoas no máximo a cada sessão, então assim, é muito próximo, né? É uma relação muito íntima que se estabelece com a plateia. E isso eu estou tendo essa experiência e estou cada vez aproveitando mais, assim, está muito legal fazer aqui. Que bom. Parabéns. Obrigado. Quero agradecer por Parabéns você ter pelo teu trabalho também. nos recebido muito aqui. Obrigado ao Espaço do Teatro, é muito, muito importante nos dias de hoje isso. Que bom. Que a gente está penando aí, né? Estamos sofrendo, mas vamos resistir. Com certeza. Né? Fileira VIP é um canal de resistência e a gente vai resistir, se Deus quiser. Juntos. Vamos reforçar o convite até 19 de maio, sessões quintas e sextas às 9h30 da noite, sábados às 7h30 e domingos às 6h30. Isso. Então, exatamente. São horários muito bons. O Sesc Ipiranga fica aqui também perto do metrô. É possível as pessoas virem de metrô. Na Bom Pastor, 822. Ingressos também a preços super populares. Quero te agradecer. Parabéns. Muito sucesso para você, nós. Viu? Parabéns pela iniciativa e pela inspiração. Com certeza a gente vem. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigadão. Você que ama teatro está curtindo os nossos vídeos? Então dá o seu like. E se você não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo. E clique aí no sininho para receber todas as nossas notificações. O Fileira VIP é a sua conexão direta com os melhores espetáculos em cartaz nos palcos paulistanos. Bora sentar nessa Fileira VIP com a gente!